Saudamos a todos, amigos e irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus e queremos dizer da nossa felicidade em podermos estar juntos com vocês cada dia estudando a Bíblia. Nós ficamos também agradecidos a Deus por este dia de vida, por este momento que teremos estudando a Bíblia e também ficamos agradecidos a cada um de vocês, onde quer que estejam, acompanhando conosco os estudos diariamente. Isso é confortante para nós e nos anima e nos fortalece para continuarmos juntos estudando a Bíblia. Agradecemos a todos vocês inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas, enfim, vocês que compartilham também esses estudos. Isso é muito importante porque pessoas que às vezes não tinham a oportunidade de ouvir da salvação através de Jesus, pelo seu compartilhamento elas têm essa oportunidade e Deus pode fazer uma obra na vida dessas pessoas. Vamos continuar, portanto, compartilhando os estudos. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham, e nós temos aqui o Ademir dos Santos é de Jandira, São Paulo, lá da Igreja Parque Santa Teresa. Neuza, de Vilhena, em Rondônia. A Neuza é amiga da Creuza Maria Teixeira e do Evilásio. Também a Gracileuza Pacheco, de Marchantaria, no Amazonas. Nadir Cabral, de Colíder, em Mato Grosso. Adenir Martelo, do Espírito Santo. E Maria Araújo Trindade, de Triunfo, em Rondônia. Todos os demais, nós também mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos mais uma vez diante da tua presença e queremos agradecer por nos conceder este dia de vida, nos conceder este momento de estudo da palavra e também queremos te agradecer por todos os nossos amigos e irmãos onde quer que se encontram. Pedimos agora a unção do teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra e nos ajude a colocar em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes a todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes as lutas, as dificuldades, os problemas que cada um enfrenta. Faça, pois, Senhor, a tua vontade e não a nossa, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo do capítulo 9 do profeta Daniel. E nós queremos ler com vocês Daniel capítulo 9, versos 21 a 27. Assim nos diz a palavra de Deus. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Um período de 70 semanas, de 7, foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda, passarão 7 semanas mais 62 semanas. Desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido, apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois deste período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos serão decretados desde este tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade deste tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Aqui Daniel recebe então a visão que o anjo Gabriel disse para Daniel sobre 70 semanas. Essas 70 semanas, irmãos, ela está incluída dentro daqueles 2.300 anos que nós estudamos na semana passada. E aqui o anjo Gabriel diz que
estas semanas e estes mesmos 2.300 anos começariam a ser contados a partir da saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém. E nós vamos ainda esta semana trazer para vocês alguns detalhes de quando foi esta ordem, porque nós tivemos 3 ordens para reconstruir Jerusalém. Nós tivemos a primeira ordem, que foi do rei Ciro, só que o rei Ciro, quando editou esse decreto, ele não colocou no decreto que era para reconstruir Jerusalém, só colocou que o povo tinha agora o direito e a permissão para voltar para suas terras em Jerusalém. Não diz ali sobre a reconstrução. Depois do rei Ciro, houve um outro decreto, só que também ainda não estava especificado ali a reconstrução do templo de Jerusalém e da cidade. Mas veio então o terceiro decreto, e esse decreto então ali dizia claramente que o povo estava sendo permitido voltar às suas terras e reconstruir a cidade, os muros e o templo. E isso aconteceu exatamente no ano 457 a.C. Quando foi promulgado esses decretos, Daniel já estava morto, já havia morrido. Daniel não mais existia, mas Deus cumpriu a sua promessa. E Deus, irmãos, ele não falha. Quem sabe Deus pode ter feito uma promessa para você e que você não vai ver essa promessa cumprida porque vai passar pelo descanso, mas os seus filhos, os seus descendentes verão a promessa se cumprir. Nós então encontramos aqui a declaração de que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Então, este período de 70 semanas, vezes 7, que cada semana tem 7 dias, corresponde a 490 dias. Só que, como eu já disse para vocês, em profecia, um dia simboliza um ano. Então 70 vezes 7 são 490 dias, que significam 490 anos. Nós vemos aqui que este período foi separado exclusivamente para o povo de Israel, o Israel carnal, o Israel étnico. Deus determinou 70 semanas, 490 anos, para que o povo de Israel tomasse uma decisão: aceitariam o Messias ou não? E nós conhecemos muito bem a história. Quando Jesus veio, ele veio para que era seus e os seus não o receberam. Está lá no capítulo 1 de João. Mas este período de 490 anos que foi dado a Israel era um período de graça, de oportunidade. Assim como nós hoje temos o período da graça, a oportunidade para aceitarmos a Jesus ou não em nossa vida, vivermos uma vida com Jesus ou não, sermos cristãos autênticos. Nós estamos tendo este período de graça. Mas este período vai acabar, assim como acabou para o povo de Israel. E nós vemos então que o anjo Gabriel, ele foi muito feliz quando ele definiu quais seriam as decisões que o Israel nacional deveria tomar para continuar sendo o povo de Deus e preparar-se para a plenitude do tempo, ou seja, a chegada do rei, o Messias. Diz-nos aqui no capítulo 9 que faria cessar a transgressão, iria dar fim aos pecados. Ele iria expiar a iniquidade, iria trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. E então, Daniel disse: saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Ao ungido foi quando Jesus foi batizado. 7 semanas e 62 semanas, são 69 semanas. E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, como nós lemos lá em Daniel capítulo 7, verso 25. E então aqui surge uma importantíssima pergunta: e quando foi baixado esse decreto que ordenou o retorno dos israelitas, dos judeus, para Jerusalém? Em 537, o rei Ciro
aquele persa, ele promulgou um decreto em 537. Agora, Dario, no ano 520 a.C., ele também baixa um outro decreto. Mas nós temos então o terceiro decreto, que é o decreto do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, e ele então foi no ano 457 a.C. que decretou para que pudesse então o povo voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade e os muros da cidade. E então, fazendo aqui as contas, né, nós chegamos exatamente a 483 anos, de 457 a.C. até o ungido, nós temos 483 anos, foi quando Jesus foi batizado. E então Daniel diz aqui: saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, o príncipe, que é uma referência a Jesus, o Messias, o Cristo, 7 semanas e 62 semanas, totalizando aqui 69 semanas proféticas, que são 483 anos. Então, as praças e as circunvalações de Jerusalém se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Exatamente foi quando Jesus então foi batizado e começou o ministério de Jesus. E na metade dessa semana, então, da última semana para entrar às 70 semanas, cessou o sacrifício. Por quê? Porque Jesus se entregou para morrer por nós. E então, a partir da morte de Jesus, sua ressurreição e a volta para os céus, o povo de Israel ainda teve mais 3 anos e meio para aceitar a Jesus ou não. E foi quando eles rejeitaram a Jesus, quando apedrejaram Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele era diácono e ele foi morto, selando ali, no ano 34 da nossa era, a rejeição do povo judeu ao Messias, ao ungido, o Cristo. Então ali se completaram os 490 anos, ou seja, as 70 semanas que estava profetizado aqui no capítulo 9 do profeta Daniel. Amanhã nós vamos voltar dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.